Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mate Esporte, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a gente teve jogos terça e ontem. Hoje vai ter jogo, vai ter os dois jogos das quartas de finais e amanhã vai ter os outros dois para definir quem vai para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, mas a gente vai com o complemento das oitavas de final, que a gente teve jogos ontem. Bom, a gente teve Atlético Mineiro e Volta Redonda, 2-0 para o Volta Redonda. Galo sai da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois tivemos Grêmio 3, Audax 0, Grêmio classificado para as quartas de final. Coritiba 0, Vasco 3, Corinthians 8 e Visão Celeste 0. Bom, as quartas finais ficou assim, ó. Cruzeiro e São Paulo jogam hoje, 9h30 da noite. Guarani e Figueirense vão jogar 7h15 da noite. Vai ser já o primeiro jogo que vai definir o primeiro semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro e São Paulo vai ser o segundo jogo que vai estar definido da semifinal. Aí amanhã vamos ter Corinthians e Grêmio, Vasco e Volta Redonda. Bom, essas foram as quartas de finais que foram formadas. Vou dar destaque aqui para dois jogaços que a gente vai ter, que é Cruzeiro e São Paulo, que vai ser hoje, 9h30 da noite, e Corinthians e Grêmio. Lembra que não vai ser um jogo fácil. Cruzeiro e São Paulo, as duas equipes que jogaram bem nessa Copa São Paulo, não é à toa, chegaram até aqui. Eu não vou dar favoritismo a nenhum dos dois, porque vai ser um jogo difícil hoje, Cruzeiro e São Paulo, para ver quem avança. E também Guarani e Figueirense, eu aposto no favoritismo do Guarani, mas o Figueirense pode surpreender no jogo de hoje também. Lembra que desses dois jogos já vai estar definindo os primeiros semifinalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã vai ser os outros dois semifinalistas. Aí a gente já vai ter as semifinais formadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do Brasil. Lembrando, o Corinthians tem 11 títulos da Copa, não, 11 não, 10, tem 10 títulos da Copinha, mas em busca da 11ª taça. Mas vai pegar algum... E eu vou destacar agora o jogo Corinthians e Grêmio, né, também. Como ser um jogo assim, como eu posso dizer, um jogo difícil pro Corinthians, né? Corinthians que no último jogo meteu 8-0 no Visão Celeste, né? Jogo fácil, né? Tanto que no jogo de ontem o Olha saiu e o Jordan também, que com que estavam amarelados, se eles tomassem mais um, eles iam estar pendurado. O Barroca já tinha pensado nas quartas de final contra o Grêmio. Bom, vou falar os resultados aqui das oitavas de final que teve e os confrontos de novo. Bom, na terça a gente teve Rio Preto 0, Cruzeiro 6, Cruzeiro avançou. Mirassol 0, São Paulo 3, São Paulo avançou. Botafogo 0, Guarani 1, Guarani avançou, surpresa da Copinha. Palmeiras 1, Figueirense 2, jogo polêmico. Esse teve um lance de impedimento para a equipe do Palmeiras no último minuto. Podia ter empatado o jogo, levar para os pênaltis, né? Mas não deu em nada. Corinthians 8, Visão Celeste 0. Grêmio 3, Audax 0. Coritiba 0, Vasco 3. E Atlético Mineiro 0, Volta Redonda 2. Bom, recapitulando os confrontos aqui, vamos ter Cruzeiro e São Paulo, Guarani e Figueirense, Corinthians e Grêmio e Vasco e Volta Redonda. Bom, como eu já tinha falado em outros vídeos, a Copa São Paulo está se afunilando, está chegando a uma fase que
vai ter os dois melhores times na grande final, dia 25, na sexta-feira, né? Sexta-feira é a final, eu vou falar sobre essa final também. E das semifinais também, que vai ter vídeo, não vai ter vídeo hoje, vai ter vídeo só no sábado, falando das quartas de final, os resultados, quem avançou, os confrontos. Mas vai ser jogos duríssimos, tanto que vamos ter um outro duelo aí no estado, que vai ser Guarani e Figueirense, um duelo assim que ninguém esperava, né? Poderia ser Botafogo e Palmeiras, né? Mas Guarani e Figueirense, duelo inusitado. Lembrando que pode ser Figueirense São Paulo, Cruzeiro ou Figueirense, por aí vai. E vamos ter duelo de cariocas, definindo a vaga amanhã. Vasco e Volta Redonda, o Voltaço que tá embalado, hein? Ganhou de 2-0 do Atlético Mineiro nas oitavas. Vem para as quartas favoritíssimo, mas o Vasco tem um time bom que pode chegar às semifinais, né? Corinthians e Grêmio também tem times bons, né? Times excelentes, mas apenas um deles vai chegar. E lembrando que eu vou falar uma coisa. Desse jogo Corinthians e Grêmio, que vai estar decidido, vai ser no mínimos detalhes que vai ser decidido a classificação nesse jogo. Lembrando que o Corinthians, nas oitavas, vem de uma vitória de 8-0 do Viseu Celeste. Vem de uma classificação para as oitavas de final difícil contra o RB Brasil. Pode ser que o Corinthians encare esse jogo difícil que foi contra o RB Brasil, também contra o Grêmio, que é lógico, o Grêmio não é equipe brincadeira. E lembrando que o Corinthians na edição passada caiu nas quartas de final. Lembrando que o São Paulo, se avançar, vai chegar nas semifinais de novo, né? Mas esse Cruzeiro e São Paulo, como eu falei também no jogo Corinthians e Grêmio, vai ser decidido nos detalhes. Guarani e Figueirense, acho que não vai ser decidido nos detalhes, vai ser decidido a equipe que joga melhor. Não é à toa que o Guarani fez 5-0. Internacional na segunda fase. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Na terceira fase. E ganhou do Botafogo, só eliminou grande atrás de grande. E o Figueirense também, que eliminou o Flamengo. Lembrando que a gente tem duas equipes do Rio se enfrentando, apenas uma delas vai sobrar na competição. Lembra que dos grandes, tipo do Fluminense, Flamengo e Vasco, só temos o Vasco representando os times grandes do Rio, que o Flamengo caiu, perdeu do Figueirense. O Fluminense perdeu pro Audax. Só tem. Lembrando que esses jogos lembrando que vai ter vídeo para definição do semifinalista. Lembra que quinta hoje já vai ser decidido os dois semifinalistas da Copa São Paulo. Amanhã os outros dois, lembrando os jogos 7h15 e 9h30. Lembra que eu não vou fazer vídeo amanhã falando depois do jogo, porque por causa do cansaço eu não consigo dormir direito. Mas eu vou fazer um vídeo sábado de manhã com os confrontos da Copa São Paulo, das semifinais que estão decididos, e o dia vai ser os dois jogos. Lembra que se o Corinthians chegar a essa decisão, o Corinthians pode disputar o 11º caneco, né? Mas não vai ser tão fácil assim. Lembra que o Corinthians vai jogar com o Grêmio na Arena Barueri, jogou ontem, né? Corinthians que na Arena Barueri teve história em 2017, quando ganhou a Copinha. Fez jogos excelentes, não é à toa, né? Não é à toa que a torcida corintiana fala que a Arena Barueri é a arena assim que tem um pouquinho de sorte. Vamos ver se amanhã, no jogo contra o Grêmio às 9h30 da noite, dá sorte para o Corinthians para chegar às semifinais. Lembrando que se caso o São Paulo avance, pode pintar, se o São Paulo avançar nas semifinais, clássico paulista. Já aconteceu em final da Copa São Paulo, Santos e Corinthians, né? Que o Santos, acho que teve 2 vezes que foi,
se eu estiver enganado, acho que foi só uma vez que o Santos levou o caneco da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado. Esses são as 8 equipes que estão nas quartas de finais, mas apenas 2 vão seguir para a semifinal e seguir para a grande final na Universidade de São Paulo. Temos Cruzeiro, São Paulo, Guarani, Figueirense, Corinthians, Grêmio, Vasco e Volta Redonda. As 8 melhores equipes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas apenas 4 vão estar nas semifinais e depois as 2 melhores vão disputar o título da Copinha, da 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, que se acompanha aqui também. E lembrando que também vai ter vídeo de Liga dos Campeões, mesmo se eu voltar às aulas vai ter, não se preocupem. Mesmo que pode ser que eu volte tarde, dependendo do horário, quando sair o horário da minha escola. Mas vai ter vídeo sim, não se preocupem, da UEFA Champions League, da Europa League. Eu não vou desistir de fazer vídeos. Campeonatos europeus. Aí campeonatos europeus vai ser uma outra história, porque não... Porque vai ser um pouco complicado fazer vídeo de campeonato europeu, né? Mas né, eu posso trazer também, né? E vocês devem estar se estranhando porque não está saindo vídeo da série do Palmeiras, porque eu dei uma pausa, que não ia ficar gravando uma vez de cada para dar, então eu dei uma pausa na série do Palmeiras, mas não se preocupem também que vai voltar a série, vai ter a segunda temporada com a Chapecoense ainda esse ano, só que eu não sei, que vai depender quando eu terminar a série. Lembra que só vai terminar a série quando o Palmeiras estiver na primeira divisão. E se tiver mais uma divisão extra, a gente joga mais uma divisão, aí a gente termina por aí tal. Pode ser que eu volte com a série no sábado e no domingo, gravar as 2 que faltavam. E na quarta também, né? Mas vai ser um pouco complicado, vai depender do meu estado, né? Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. Esse vídeo das quartas de final da Copa São Paulo. Vou recapitular aqui, ó. Cruzeiro e São Paulo jogam hoje. Guarani e Figueirense, mas vai começar com Guarani e Figueirense às 7h15. Cruzeiro e São Paulo às 9h30 da noite. E amanhã, Corinthians e Grêmio às 9h30. Vasco e Volta Redonda, duelo carioca, 7h15 da noite. E só recapitulando aqui os últimos resultados. Aqui. De todas as oitavas de final, mesmo, os jogos de terça: Rio Preto 0, Cruzeiro 6, Mirassol 0, São Paulo 3, Botafogo 0, Guarani 1, surpreendeu, Palmeiras 1, Figueirense 2, Corinthians 8, Visão Celeste 0, Grêmio 3, Audax 0, Curitiba 0, Vasco 3 e Atlético Mineiro 0, Volta Redonda 2. Né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quem está classificado o Cruzeiro, São Paulo estão classificados, Guarani e Figueirense, Corinthians e Grêmio, e Vasco e Volta Redonda. E a gente se vê no próximo vídeo de sábado, falando dos jogos de quinta e sexta, jogos de hoje e sexta da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, fui e tchau!